Muito bem, então agora eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura bíblica em um livro que normalmente o povo não lê, e quando lê, não entende. Levítico, capítulo 11, versos 44 a 47. Levítico capítulo 11, verso 44 a 47. O texto nos diz assim: pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre animais que podem e os que não podem ser comidos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor se revelou a nós. E se revelando a nós, separou homens santos para que, inspirados e conduzidos pelo Teu Espírito, registrassem essa revelação do Senhor. E pelo poder do Senhor, essa revelação escrita foi preservada ao longo de todos esses anos, para que nessa manhã nós pudéssemos estar lendo a Tua palavra, e pudéssemos entender aquilo que o Senhor nos revelou, e então, entendendo, possamos nos ajustar à Tua vontade. Então, fala ao nosso coração, ajuda-nos a entendermos a palavra revelada, para que ela seja o nosso guia, a nossa bússola, que nos mantenha sempre na direção da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em busca da santidade é o tema que eu quero pensar com os irmãos dessa manhã. Quantas pessoas entre nós será que já leram assim com atenção, com aquela disposição, o livro de Levítico? Na verdade, quando eu ouço as pessoas falando sobre o Pentateuco de um modo geral, tirando o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, que são dos livros que eles contam a história da criação e a história da formação do povo de Deus, os outros 3 livros são assim o caos. Então, alguns irmãos simplesmente se negam a ler. Eu já tentei, pastor, a coisa é assim, eu não consigo entender nada. E aqueles que insistem em ler, a maioria deles não tem uma interpretação, uma compreensão satisfatória. O livro de Levítico é um dos livros menos lidos da Bíblia. E também um dos menos compreendidos, o que acaba gerando confusão na mente dos crentes e sendo, por isso mesmo, ferramenta nas mãos dos hereges, que criam falsas doutrinas e depositam fardos desnecessários nos ombros dos servos de Deus. Então, o que a gente compreende é isso: quanto mais difícil é a interpretação de um texto bíblico, maior é o uso dele por aqueles que querem distorcer a palavra de Deus, que querem construir falsas doutrinas e iludir os crentes. Então, o livro de Levítico é um deles, O livro de Daniel, parte dele também é. Então, o povo vai fazendo assim, pega aquelas leituras que são mais complicadas, e aí cria umas doutrinas loucas, e muitos crentes acabam embarcando
nessas doutrinas. Por isso que a Bíblia diz que a igreja precisa ensinar toda a Escritura. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Através das proibições presentes nesse livro de Levíticos, e também dos seus cerimoniais, Levítico enfatiza a pureza e a santidade necessárias para se estar diante do Deus verdadeiro. Então, o Deus que se revela a Moisés e que leva Moisés a libertar o povo do cativeiro no Egito e que conduz esse povo pelo deserto, vai dar a esse povo as leis e as orientações para que esse povo que viveu 400 anos no Egito e que aprendeu, mesmo sabendo da existência do Deus de Israel, aprendeu a viver debaixo daquela idolatria e foi influenciado por ela. Esse povo agora precisa conhecer o Deus Santo, o Deus único. Aliás, uma curiosidade muito interessante, que tem sido falada a respeito daqueles que estudam sobre a formação das religiões, é uma curiosidade, é algo que chama a atenção dos estudiosos não crentes, é como surgiu uma religião monoteísta, uma religião que serve a um único Deus, em uma região e em um tempo onde todos os povos eram politeístas. Então, nós sabemos por quê. Porque o Deus de Israel, o Deus dos crentes, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não foi um Deus criado pela imaginação humana. Ele é o Deus verdadeiro e Ele se revela. E porque Ele se revela, Ele pega um povo que Ele mesmo criou, mas que praticava o politeísmo, e se revela a esse povo como o único Deus, o Deus Santo e o Deus Todo-Poderoso. De modo que toda vez que o povo se desviava, Deus ia puxar para cá. Não sou eu que sou o Deus Todo-Poderoso. E nesse livro, ele vai mostrar exatamente como o povo deveria estabelecer os seus costumes, a sua conduta e os seus cerimoniais, para entender que existe um único Deus e que esse Deus é santo. Então, esse texto, ele chama a nossa atenção exatamente para a santidade de Deus. Já que Deus manifestou a sua presença ao seu povo, como deve ser a postura e atitude desse povo diante da gloriosa presença de Deus? É essa resposta que o livro de Levítico vai trazer. Vocês estão diante de um Deus santo. Vocês não podem estar diante dele de qualquer jeito. Vocês são o povo de Deus. Então, existe uma forma. Não existe esse negócio de eu sirvo a Deus do meu jeito. Deus, o Deus que nos criou, o Deus que é santo, Ele estabeleceu o jeito que Ele quer ser servido. E nós precisamos conhecer esse jeito. Essa é a pergunta, portanto, que está por trás do livro de Levítico. Deus exige uma vida santa, uma vida separada para Ele. Um viver que não só esteja de acordo com a natureza santa de Deus, mas que também esteja em oposição ao comportamento pagão, a fim de que o servo de Deus se faça perceber e chame a atenção para a necessidade de mudança de comportamento. E aqui eu abro um parêntese. Nós vivemos em um tempo em que os evangélicos, eles fazem um esforço enorme para estarem disfarçados no meio de uma sociedade pagã. O povo evangélico não quer ser reconhecido como evangélico pelo seu comportamento. Aliás, alguns dias atrás, eu ouvi alguém comentando sobre esse comportamento de alguém que vai comer, vai fazer uma refeição no restaurante, e naquele momento que ele vai iniciar sua refeição, ele abaixar sua cabeça e orar. E aí alguém fez isso em um restaurante, e o garçom depois disse: há muito tempo
eu não vejo alguém fazer isso no restaurante. Por que que a gente não ora no restaurante? Porque a gente fica com vergonha das pessoas olharem e falar, ih, ali, ó, o religioso, olha ali o fundamentalista, olha ali como é, tem um outro nome que eles dão para a gente? Radical, né? Não, se orar no restaurante, mostrar para as pessoas que estão ali que eu sou grato a Deus por aquela alimentação, sou grato a Deus pela vida, se isso é ser radical, então eu sou radical. Porque eu não quero esconder isso, pelo contrário, eu quero que as pessoas saibam que eu sirvo a um Deus verdadeiro. Então, o livro de Levítico, ele chama a atenção para isso. A gente não tem que se esconder, pelo contrário, nós precisamos viver de uma forma que as pessoas olhem para o nosso viver e elas reconheçam que nós somos diferentes, sim. E não temos vergonha de ser diferentes, porque nós servimos a um Deus que é diferente de tudo aquilo que se cultua nesse mundo. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas não precisam apenas saber que eu sou uma pessoa boa. Ah, pastor, eu me conduzo assim, eu procuro ser gentil com as pessoas, eu procuro ser educado, não é? E aí, com o meu testemunho, as pessoas vão conhecer Deus. Se você não falar a respeito de Deus, as pessoas vão achar você só educado. É preciso falar. A Bíblia nos apela a falar. Mas enquanto eu falo, eu preciso viver uma vida em que as pessoas olhem e elas digam assim, olha, aquela pessoa é diferente. O comportamento dela é diferente. Então, Levítico chama atenção para isso. Precisamos de ver uma vida que as pessoas olhem e digam, aquele indivíduo, aquele cidadão, aquela pessoa é diferente. Por que que ela é diferente? E então, aí Pedro vai nos dizer, né, que nós devemos estar sempre prontos para dizermos para as pessoas, para contarmos para as pessoas a respeito da razão da esperança que há em nossos corações. O livro, portanto, começa falando sobre sacrifícios e ofertas, capítulo 1 até o capítulo 7. Depois ele trata sobre a conduta dos sacerdotes, capítulo 8 a 10, e aí eu abro mais um parêntese, porque quando Deus estabelece o comportamento dos sacerdotes, quando Deus estabelece o comportamento daqueles que, por exemplo, fariam o voto de Nazireu, como foi o caso de Sansão, e que na verdade não cumpriu o voto, assim como quando no Novo Testamento nós encontramos Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo como deveria ser a conduta daqueles que almejam o ministério pastoral ou almejam o ministério diaconal, o que Deus está fazendo não é dizer essas pessoas precisam ter esse comportamento, os demais não. Não. O que Deus está fazendo é estabelecer o padrão que Ele quer para todos os crentes. Então, os líderes precisam ser exemplo para os demais fiéis. Então, aquilo que nós encontramos nas orientações para os líderes do povo no Velho Testamento, ou para os líderes do povo no Novo Testamento, é o que Deus espera para todos os crentes. Não existe classe superior e classe inferior de crentes. Existem crentes que devem estar em comunhão com o Deus vivo. Então, aquilo que serve como orientação para pastores e diáconos, deve servir de orientação e de referência para todos os crentes. A seguir, o texto vai nos apresentar as orientações sobre a natureza cerimonial, que é exatamente o que faz parte desse texto que nós vamos estudar hoje. Depois temos a santidade prática e moral, capítulos 17 a 26, e por fim, o capítulo 27 vai tratar sobre regulamentação de dízimos e ofertas. É importante dizer que uma boa compreensão do livro de Levítico ajudará de forma significativa na compreensão da carta de Paulo, ou na carta aos Hebreus. Alguns autores atribuem a Paulo, mas nem todos, e também no ensinamento a respeito da obra de Cristo em nosso favor, porque Levítico vai tratar exatamente sobre essa santidade, sobre essa expectativa
e aquilo que Cristo vai cumprir. Quando Cristo vem, então ele cumpre tudo aquilo que o livro de Levítico propõe. É por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Levítico mostra a santidade de Deus, que a gente não consegue alcançar. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, e por Ele, pela sua graça, não pela lei, nós chegamos a Deus. A lei revela a santidade de Deus. Cristo nos alcança na nossa limitação, para que mesmo limitados e pecadores, através de Cristo, possamos ter comunhão com Deus Santo. Dito isso, vamos ao texto, Levítico 11, que trata sobre a classificação dos animais. Isso é, os que poderiam ser comidos são chamados de limpos, e os que não poderiam ser comidos, chamados de imundos. Alguns dias atrás, alguém me questionou a respeito disso, Por que, pastor? Por que pode comer e não pode? Tem igreja que diz que não pode ainda, outras dizem que pode, Essa questão ligada aos alimentos, aquilo que pode ser comido, o que não pode, ligado à questão do sábado, tem que guardar o sábado, não tem que guardar o sábado, ligado à questão de, como é que fala? Tem que guardar as festas, não tem que guardar as festas. O que a Bíblia de fato fala? Eu posso comer chouriço, não posso comer chouriço? Eu particularmente não gosto, tem gente que gosta. Por que pode, por que não pode? Tem que se privar de receber doação de sangue? Pode doar sangue? Todas as questões fazem parte desses cerimoniais que estão no livro de Levítico. Então a gente precisa entender isso, para que a gente viva a liberdade em Cristo Jesus e a gente não carregue fardo desnecessário, não seja iludido por falsas doutrinas, mas que entenda o significado de cada uma delas, para que a gente possa abrir mão da prática da lei como ferramenta que promove a salvação, mas que entenda a mensagem dela, para que a gente viva uma vida de santidade. Então, o que essa classificação desses animais de fato significa? Qual o sentido dessa classificação? Então vamos lá. São limpos os animais que têm, e aí o texto vai descrever, que têm unha fendida e que ruminam. Esses animais podem ser comidos. Então, boi rumina, tem unha fendida, pode ser comido. Se não rumina ou se não tem unha fendida, está fora. E aí Deus começa a separar esses animais por conta da maneira como esses animais vivem, da maneira como eles se comportam, o que eles comem, o que eles fazem. Então, todo animal que se alimenta de coisa morta, ou que mata para comer, esse animal é considerado impuro. Dos animais aquáticos, apenas os que têm escama e barbatana. Os demais estão fora. Por quê? Porque eles se alimentam de coisas mortas, ou são carnívoros, ou matam para se alimentar. Então, essa é a ideia. Então, dentro dessa classificação, por exemplo, o pessoal que gosta de pescar aí, que gosta de pegar uma traíra, ou um bagre, não tem escama, porque se alimenta matando para comer, é o caso da traíra, ou se alimenta da sujeira dos rios e dos mares, Estão aí os bagres, são os lixeiros das águas. Então, Deus está dizendo, se mata para comer, ou se come coisa morta, não pode servir de alimento. Entre os animais que voam estão descartados todos os que se alimentam de lixo, ou os predadores. Então o urubu não pode. Também não pode falcão, águia, coruja. Entre os insetos, apenas os que estão dentro da classificação e da relação apresentada no texto de Levítico, que se alimentam
unicamente de vegetais. Não se alimentam de cadáveres, nem são predadores. É interessante, porque hoje já existe um estudo muito avançado a respeito dessa questão de alimentação, fonte de proteínas em insetos, né? Algumas pessoas olham assim, nossa, meu Deus, né? Mas João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, mas era um tipo específico de gafanhoto, não é qualquer um. Então, nós vamos percebendo que Deus vai dando orientação para o seu povo. Nenhum animal encontrado morto, mesmo entre os considerados limpos, poderia servir de alimento ou mesmo ser tocado. E aí, a pergunta que a gente precisa responder é: qual o objetivo dessa orientação? Então, havia dois objetivos claros. O primeiro, o mais importante, era o de comunicar a natureza e a santidade de Deus. O Deus de Israel é o Deus da vida e o Deus que preserva a vida. Assim, para se relacionar com Deus, o homem precisa se santificar, ou seja, se separar de tudo aquilo que seja contrário à natureza de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender, por exemplo, por que a mulher, no seu período menstrual, ela tinha que ficar fora do arraial. Por que isso? Porque o óvulo produzido pela mulher deveria destinar-se à vida. Se aquele óvulo tivesse sido fecundado, então, gerou a vida. Como ele não foi fecundado, então a mulher vai ter o seu ciclo menstrual. Então a questão não era a mulher sangrar. A questão é que o óvulo que ela produziu não produziu vida. Então, por causa disso, ela deveria estar fora do arraial, como um símbolo, um cerimonial que mostrava que o Deus de Israel é o Deus da vida. Então a gente percebe que essas orientações, elas não têm uma questão de pureza ou impureza espiritual intrínseca a ela, mas é uma ferramenta didática através da qual Deus mostra quem Ele é e como Ele espera que o povo se conduza. Aquilo que não tem a ver com a santidade de Deus, com a natureza de Deus, o povo precisava rejeitar. Agora, tem um segundo objetivo, que era de uma importância secundária, mas muito importante, que era a purificação cerimonial como elemento para Obrigado. Então, era uma forma de preservar a saúde do povo. Irmãos, é algo muito interessante isso, porque a ciência, ela só descobriu a existência de micro-organismos no século XV. E somente 2 séculos depois, a ciência descobriu que esses micro-organismos eram responsáveis por doenças. Até então, as doenças surgiam, as epidemias surgiam, matavam um monte de gente, e o povo não sabia por que aquilo acontecia. No entanto, por causa das orientações cerimoniais que Deus deu ao povo de Israel, o povo de Israel nunca na sua história viveu um problema de epidemia que matasse o povo. Então, ao longo da história, nós temos tribos, nós temos povos que foram praticamente dizimados por causa de epidemias, mas a nação de Israel nunca foi. Havia orientações claras, não só com relação à alimentação, mas até com relação à limpeza das casas. Então, dependendo do tipo de mofo que aparecesse, a vasilha tinha que ser jogada fora.
dependendo do tipo de mofo que aparecesse, tinha que realizar um trabalho específico de limpeza da casa. Dependendo de como acontecesse, tem que abrir mão daquela casa, tem que tacar fogo em tudo. Orientações que tinham um caráter religioso e cerimonial, mas que protegiam o povo desses micro-organismos que poderiam trazer problema para a família e para todo o povo. Então, o cuidado de Deus que nós observamos aí. Ninguém sabia que esse negócio existia, mas Deus já estava cuidando do seu povo. Em um tempo quando não tinha conhecimento desses micro-organismos, as orientações de Deus protegeram a sua nação. Os conselhos de Deus são saúde para a alma e são saúde para o corpo. Eu tenho dito para as pessoas que depois que eu fiz o curso de psicanálise, eu descobri o quanto alguns conselhos de Deus que eu obedecia. Está na Bíblia, Deus mandou fazer, a gente faz. Mas aí depois, quando a gente começa a estudar a respeito do funcionamento da mente humana, da estrutura psíquica, das emoções, a gente descobre por que aqueles conselhos estão ali. Então, antes de alguém descobrir sobre psicologia, sobre psicanálise, o Deus que nos criou e que sabe como nós vivemos, Ele já nos dava orientação. Deus diz para você, perdoa. Por quê? Né? O outro, ele não merece o perdão, não tem a ver com o outro, tem a ver com a sua saúde. Porque quem não perdoa guarda a mágoa no coração e a mágoa adoece. Né? Alguém já disse que guardar mágoa no coração é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Então Deus diz, não faça isso. Orientações de Deus, que hoje a ciência vai descobrindo que, olha, quão importante é, né? Mas o povo que era obediente, mesmo sem entender, desfrutava da saúde. Então, eu não preciso entender tudo aquilo que Deus me manda fazer para poder obedecer. Quando eu obedeço, eu sou cuidado por Deus. Muito bem, então eu já respondi a primeira pergunta, que é exatamente qual é o sentido dessa classificação de animais. Qual é a segunda pergunta que tem que ser respondida? Qual a necessidade do cristão guardar essa lei? Porque, na verdade, esse é um dos problemas que a gente vive hoje. O pessoal quer pegar o Velho Testamento e quer colocar aquilo como lei para o crente. Então, Mateus capítulo 18, verso 11, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. A humanidade estava perdida, separada de Deus. E Cristo vem para nos unir. Mas a lei não nos unia? Não, a lei nunca serviu para levar alguém para o céu. A lei nunca serviu para salvar o homem. A lei existia para revelar a santidade de Deus e mostrar o quanto nós somos pecadores. Então a gente olha para a lei e a gente diz, aqui está aquilo que Deus quer que eu faça. Mas eu consigo fazer? Não, eu não consigo fazer. Então eu estou perdido, sim. Pela lei eu estou perdido. Paulo diz que aquele que sem lei pecar, sem lei perecerá. E aquele que sob a lei pecar, pela lei será julgado e condenado. Então Deus condena todos, junta todos debaixo da mesma condenação de pecado, tanto aqueles que tinham a lei quanto aqueles que não tinham. Todos estão perdidos, mas sobre todos é estendida a graça através de Jesus Cristo. Então eu conheço o meu pecado e conheço agora o Filho de Deus que paga o preço pelo meu pecado para que eu tenha comunhão com Deus. 2 Timóteo 4,4, o texto diz, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Mas não tinha uma série de restrições antes? Sim. Por quê? Porque aquelas restrições cumpriam a função de revelar a santidade de Deus. A partir do momento que aquilo que essas restrições e essas orientações apontavam se cumpre na história, porque toda a lei aponta para Cristo. Cristo veio, Cristo deu a vida por nós, em Cristo somos salvos. Aquilo que é sombra perde o sentido. Então, os cerimoniais do Velho Testamento perdem o sentido. Tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. E aí, o mesmo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai ser mais claro. Colossenses 2, versos 13 a 16.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração de luas novas, ou aos dias de sábado. Paulo está dizendo, essas coisas apontavam para Cristo. Cristo veio, então isso não faz mais sentido. Bom, se alguém quer continuar se privando de algum alimento, bom, não tem problema nenhum. Mas não pode julgar aquele que come. Por quê? Porque não existe contaminação espiritual naquilo que come. A gente precisa ter esse cuidado, irmãos. Eu estou evangelizando uma pessoa que é, sei lá, ela é budista, ela é praticante de uma religião espírita de raiz, de matriz africana. Ai, pastor, né? Cuidado que você come lá, porque pode ter sido consagrado. Olha, se eu sentar à mesa com essa pessoa e ela está comendo, eu não me importo se ela passou a noite inteira celebrando a entidade. Mas aquele alimento, se ela está comendo junto comigo, significa que não tem nada ali de físico que possa me fazer mal. Agora, se a pessoa vem com uma embalagenzinha, né, um bolo, olha, pastor, trouxe aqui para o senhor, né? O que tem aqui, né? Eu não sei, se eu não confio nessa pessoa, bom, então eu vou pensar 2 vezes, vou comer. Por quê? Porque eu tenho medo de me contaminar espiritualmente? Não, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nada pode nos contaminar entrando pela nossa boca. Jesus diz, o que entra pela boca é processado pelo organismo e é eliminado. O que contamina o homem é o que vem do coração. Criança foi para a escola, dia 27 de setembro, dia da celebração de Cosme e Damião. Aí, quando chega em casa de volta, chega com um saquinho de doce de Cosme e Damião. Pela metade já. Ah, Senhor, meu filho está contaminado, né? Vou orar aqui, pedir, repreende a maldição. Meus irmãos, doce é doce. Então, a gente orienta os nossos filhos para que não saiam para buscar doce, porque aquele ato faz parte do culto, da celebração a esses santos, e a gente não quer que eles participem disso. Mas o doce é doce. Visita a cada pessoa, no dia 28 de setembro, vou lá fazer uma visita, aí a pessoa diz, pastor, quer um docinho? Eu vou ficar pensando se aquele doce foi consagrado, se não foi. Não, manda para cá, gente, doce é bom demais, né? A gente só tem que tomar cuidado com a quantidade, né? Senão depois tem que caminhar um pouquinho mais. Mas doce é doce. Então eu preciso ter esse entendimento. E a mesma coisa com os demais alimentos. A lei cumpriu sua função, qual seja de revelar ao homem a santidade de Deus e tornar o homem consciente do seu pecado, a fim de que pudesse abraçar a graça que se estende a ele através de Jesus Cristo. Desse modo, nada que seja físico pode produzir contaminação espiritual. Não, o diabo está naquele doce, eu vou comer, ele vai entrar em mim. Não, não vai, irmãos. O diabo não habita em elementos materiais. E se habitasse, o Espírito Santo está em você. Na hora que você fosse enfiando o doce na boca, ele ia saindo do doce. Ele não vai entrar onde o Espírito Santo está. Então, descanse nessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em você, se você creu em Jesus Cristo. Você está livre, está seguro em Cristo. A terceira e última pergunta, portanto, é: qual o ensino espiritual por trás da lei que está em Levítico? Verso 45: Eu sou o Senhor,
que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a lei, esse é o espírito dessa lei. Deus é santo e exige santidade daqueles que dele se aproximam. Não se pode estar diante de Deus de qualquer jeito. A gente precisa recuperar a igreja cristã, a igreja evangélica dos nossos dias, precisa recuperar essa visão do Deus que é santo. A gente não pode estar diante de Deus de qualquer jeito. Além disso, é preciso entender que a santidade precisa ser algo que envolva a plenitude do ser humano. Caso contrário, não estará em nenhuma parte dele. Entenda, eu não posso ser santo em algumas atividades e não ser santo em outras atividades. Eu não posso ser santo em alguns lugares e não ser em outro. Uma coisa que eu vejo como uma dificuldade enorme em algumas igrejas e em alguns crentes, é considerar que do degrau para cá, existe uma santidade maior. Não, ali é o altar. Não, irmão, não tem altar aqui. O altar é o seu coração, porque também não tem templo aqui, isso aqui é um salão de culto. O templo da habitação de Deus é o seu coração. Então, se você imagina, olha, do degrau para cima não pode falar determinadas palavras. As palavras que não podem ser faladas aqui, não deveriam ser faladas em lugar nenhum. Então, aqui eu não posso contar piada indecente, mas em casa eu posso? Não, não posso. Aqui eu não posso usar determinado vocabulário, mas em casa eu posso? Não, não posso. Se é impróprio aqui, é impróprio em qualquer lugar, porque Deus não está aqui. Deus habita em você. Onde você está, ali está o santuário da habitação de Deus. Ali está o altar onde você precisa apresentar a sua oferta. Esse é o conceito. Alguns anos atrás, eu me lembro, já tem um tempinho, né? Infelizmente, já tem um tempinho, nós encontramos uma notícia no jornal, assim, chamando a atenção para o quanto aquela situação era estranha. Em uma das favelas, uma das comunidades do Rio de Janeiro, havia ali um corpo, ou uns 2 corpos, que haviam sido mortos na madrugada. Eles estavam na calçada, e do lado daquele corpo, algumas crianças soltando pipa. E o jornal chamava a atenção para falta de sensibilidade. Aquelas crianças não estranhavam aquilo. O que nós temos nas gerações seguintes é o aumento no número de homicídios. Eu me lembro quando trabalhei em Volta Redonda, e a FEM, Fábrica de Estrutura Metálicas, havia há pouco tempo terminado uma obra em um viaduto lá no Rio de Janeiro. E o responsável pela obra falava sobre o temor dele, porque as máquinas estavam postas, o trabalho estava acontecendo, e do lado deles tinham adolescentes com armas na cintura, armas na mão. E às vezes um trabalhador da obra virava para o menino daquele e falava assim: quanto que você quer para poder matar o fulano? Era o chefe da obra. E ele apavorava, ele falava: não brinca com isso não. Por quê? Porque essas crianças que se acostumaram com o homicídio perderam o sentido do valor da vida. Por que eu estou citando isso? Porque santidade não pode ser apenas um conceito em nossa mente. Porque se for só um conceito, logo a santidade não será nada. Se eu sei qual é a vontade de Deus em um determinado assunto, em uma determinada questão, e desobedecer é uma opção, então será uma opção em todas as demais questões que fazem parte da vontade de Deus. Ou eu entendo que a vontade de Deus deve ser cumprida em todas as questões, em todas as áreas da minha vida,
ou eu estarei pronto para negociar a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida? Ou a santidade é algo que faz parte do meu viver, e tudo aquilo que é contrário a ela eu rejeito, ou eu estarei pronto a rejeitar todas as questões que dizem respeito à santidade, sempre que isso trouxer algum tipo de benefício para mim? Para o cristão, é melhor errar pelo excesso de zelo do que pela falta. Eu digo que desde que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu uso para a minha vida o princípio da lei de trânsito, né? Na dúvida, não ultrapasse. Então, início da minha caminhada cristã, eu tinha muitas dúvidas, e eu era muito tímido, então eu não tinha coragem de perguntar, mas até que eu soubesse que algo poderia ser feito, porque não feria a santidade de Deus, eu preferia não fazer, e depois descobrir que poderia ter feito, do que fazer e descobrir depois que não era para fazer, e eu entristeci o coração de Deus. Esse é o princípio que deve reger a nossa vida. Se eu tenho dúvida, eu não faço, porque se eu tenho dúvida, e Paulo fala sobre isso nas suas cartas do Novo Testamento, ele diz, mesmo que não seja pecado, se você tem dúvida e faz, você está pecando. Por quê? Porque você imagina que talvez aquilo possa ferir o coração de Deus, mas mesmo assim você faz. Então o ato em si não era pecado, mas a sua postura em relação à santidade de Deus foi pecado. É isso o que o livro de Levítico quer nos ensinar. Deus espera a santidade de cada um de nós, tendo como referencial não as fraquezas do nosso semelhante, mas a santidade de Deus. Então eu não tenho que ser mais santo do que a Mariana, eu não tenho que ser mais santo que o Fernando, eu não tenho que ser mais santo que a Glauce. Eu tenho que ser santo, porque Deus é santo. A isso somos chamados, e essa é a grande mensagem do livro de Levítico. Então agora, quando nós lermos esse livro, nós vamos lê-lo com mais atenção. E se temos dúvidas, temos que buscar as informações, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que os filhos de Deus sejam aperfeiçoados e prontos para toda a boa obra. Amém?